Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas de Geografia, onde estamos estudando sobre os povos pré-colombianos da América, astecas, maias e incas. Nas nossas duas aulas dessa semana, iremos aprofundar um pouco mais sobre esses povos. Hoje, vamos começar com os povos astecas. Vamos conhecer a fundo como se foi colonizado, como se foi dominado, como se foi extinto esses povos, quais as atividades que foram desenvolvidas por eles. Prontos para a nossa aula? Vamos começar. Vamos iniciar o nosso conteúdo dos povos astecas sobre um processo de desenvolvimento da dominação do povo, ou seja, de que forma ele ocorreu e com base em dados, em pesquisas e documentos que registram de que forma ocorreu essa dominação. Então, analisando, nós temos, vendo tantas cidades e vilas situadas na água e outras tantas aldeias situadas em terra firme, fomos tomados de admiração. Quem falou isso? Os espanhóis, ao chegar nas terras do território do México com um objetivo de dominá-las. Então, eles perceberam que existiam cidades e vilas que eram situadas na água e aldeias que eram situadas em terra firme. Por causa das grandes torres e pirâmides que se elevavam da água, alguns soldados chegavam mesmo a se perguntar se aquilo não era um sonho. Que torres eram essas? Então, eles conseguiram construir em cima de rios, em cima de lagos, onde essa construção de casas com madeira em cima de rios e lagos é chamado de palafitas. As palavras são de Bernal Dias del Castillo, escrivão do conquistador espanhol Hernán Cortés, ou seja, ele registrou na carta que ele enviou para a Espanha aquilo que eles haviam encontrado, que chegou à região atual da cidade do México em novembro de 1519. Então, aqui nós temos trechos do documento que foi escrito pelo escrivão do espanhol Hernán Cortés, que dominou os povos astecas. O deslumbre é justificado. Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, era uma metrópole de 15 quilômetros quadrados, encostado num lago, ou seja, encostado em um lago, interligado às margens por calçadas artificiais e entrecortada por uma rede de canais e aquedutos. Aqui são os canais de irrigação. Por conta de quê? Os astecas, eles praticavam o cultivo, ou seja, eles tinham o domínio da agricultura. Então, esses canais e aquedutos eram para o processo de irrigação dos plantios. Não fossem os habitantes tão estranhos, ou seja, eles acharam os povos astecas estranhos, diferentes deles. Aos olhos dos europeus, a cidade se confundiria com Veneza. Então, ele documentou que a cidade dos povos astecas, correspondente ao território do México, era muito parecido com a cidade de Veneza na Europa, só que mais bonita e higienizada, ou seja, na Europa era enriquecedora e higienizada, ou seja, eles tinham um processo de saneamento, eles tinham um processo de limpeza. Já os povos astecas, eles não tinham essa preocupação de limpeza. Hernán Cortés e seus homens foram bem recebidos pelo imperador dos astecas, Montezuma II, mesmo o imperador achando estranho, não entendendo aquela visão que ele estava tendo de um capitão de cabelos dourados, ou seja, louro, montado em um cavalo, que era um animal nunca visto por ali antes. Eles nunca tinham visto aquele tipo de animal e aquelas pessoas com aquele tipo de característica, brancos, louros. Então, para eles, era algo estranho. Porém, o ser, o Deus que retornava à Terra. Então, ele achava que Hernán Cortés poderia ser o Deus que estava retornando à Terra. Ele estava sendo bem recebido pelo Montezuma, porque ele tinha essa visão. Ele achava que, por ser um ser diferente de todos eles, então poderia ser um Deus. Na dúvida, achou sábio fazer um agrado, ou seja, ele ficou um pouco desconfiado, achando que poderia ser ou não, mas para não correr o risco de ser e depois ele acabar sendo castigado, ele preferiu recebê-los de forma bem agradável. Entre pedras preciosas e iguarias, o imperador ordenou que seus mensageiros presenteassem os estrangeiros com um banquete de carne humana. Por quê?
porque na visão dos astecas, quando eles sacrificavam um humano, era para poder agradecer aos deuses por algo que eles haviam recebido. Então, como ele estava em dúvida, achando que poderia ser o deus, então ele resolveu sacrificar um humano. Os espanhóis desconfiaram do cheiro forte de sangue e descobriram, horrorizados, o que estavam comendo. Vomitaram imediatamente e não aceitaram mais nenhum alimento. Era um mau sinal. Fosse eles deuses ou não, as coisas não sairiam nada fácil para os astecas, pois 2 anos depois da chegada dos espanhóis, ou seja, de Hernán Cortés com seus homens, sua civilização estava dissolvida. Desapareceu tão rápido quanto havia se desenvolvido, por conta do processo de dominação dos espanhóis. Os sacrifícios humanos eram uma prática comum entre os povos astecas, pois eles faziam para poder homenagear ou agradar os seus deuses em cerimônias grandiosas. Sacrificavam-se para que a colheita fosse boa, para que a terra não tremesse, para agradar os deuses, porque na visão deles, por exemplo, quando o tempo fechava, de repente começava a chover, trovão, relâmpago, eles achavam que era castigo de Deus, era castigo dos deuses. Quando a colheita não dava certo, quando eles não conseguiam cultivar tudo que eles estavam almejando, tudo que eles estavam pensando, também achavam que era castigo dos deuses. Quando alguém dos povos ficava doente, principalmente alguém que tinha grande importância dentro de uma dominação, eles também associavam a castigos dos deuses. Certa vez, 48 crianças foram mortas durante uma cerimônia para que chovesse. Então, como estava no período de seca, ou seja, não estava chovendo, não estava ocorrendo esse processo no tempo correto, eles achavam que estavam sendo castigados. Por conta disso, resolveram sacrificar 48 crianças. E por que crianças? Porque as crianças eram consideradas puras, não tinham pecados. Então, para eles, se fossem essas crianças, Deus poderia alcançar o seu pedido. Os tipos de sacrifício variavam-se bastante, de tal forma que essa modalidade era tão comum que algumas delas eram deitar o prisioneiro de peito aberto sobre uma rocha, arrancar seu coração com uma faca, guardar esse coração em um recipiente e jogar o corpo pirâmide abaixo. Essa pirâmide que ele relata no texto é como se fosse uma cacimba. Então, esse corpo era jogado lá para não correr o risco dele conseguir sair, caso ele não fosse o seu coração arrancado, fosse um outro tipo de sacrifício, e que ele ia ficar lá por muito tempo e que o corpo iria acabar entrando em decomposição, mas eles não imaginavam dessa forma. E o espírito seria recebido por os elementos da natureza, então eles iriam ser agraciados por essa ação. Os donos dos cativos mortos comiam os restos mortais em banquetes, no meio da multidão, ou seja, eles eram como se fossem canibais. Todos os cidadãos tinham compromissos religiosos, mas as obrigações para com o imperador variavam de acordo com a casta, ou seja, de acordo com a sua classe social. A sociedade era estratificada, então a gente viu no decorrer da nossa aula que existe o imperador, existe a nobreza, o sacerdote, comerciantes, camponeses e os escravos. A maioria da população prestava serviço militar, pagava impostos, era responsável pela conservação dos caminhos e pela construção de pirâmides e diques. Abaixo dessa classe só tinham os escravos, ou seja, aquele que era colocado para ter a mão de obra explorada, principalmente eram os escravos. Eles não eram considerados cidadãos, mas moravam, comiam e se vestiam como qualquer um e eram bem tratados por seus senhores. E isso quando esses escravos, eles eram de companhia, quando esses escravos eles eram colocados para trabalhar dentro do império, mas quando era colocado para trabalhar em construções de canais de irrigação, eles não tinham essa, vamos dizer assim, mordomia que outros escravos tinham. Então, existiam tipos de escravos. Tinham os escravos acompanhantes, aqueles que tinham uma vida melhor do que aqueles de trabalho que eram colocados para construir os canais e as estradas.
Havia também dois tipos de escolas, que era uma mais popular, frequentada pelas camadas baixas, que camadas baixas eram essas? Os comerciantes camponeses, e outra, a elitizada, frequentada pelo imperador, pela nobreza e pelo sacerdote, em que se ensinava o sistema de escrita com codices e os calendários, além de se preparar os jovens para o sacerdócio, ou seja, eles preparavam esses jovens tanto para seguir a parte da religião, ou seja, a parte dos deuses, rituais, realizar rituais, ou até mesmo, dependendo da sua classe social, se fosse de imperador ou de nobreza, poderia exercer um cargo mais alto como chefe de exército. As meninas aprendiam a cantar e a dançar. Com apenas 10 anos de idade, já estavam casadas e passariam a vida cuidando das atividades domésticas. Então, dentro da situação dos povos astecas, as meninas, elas aprendiam a cantar, a dançar, que era uma forma de, depois de casadas, realizar essas danças e cantar para os seus maridos, como forma de atração. Ao casar também, elas passavam a praticar o domínio da atividade doméstica, ou seja, elas não trabalhavam, elas ficavam em casa, cuidando da comida, cuidando dos filhos e esperando o marido chegar dos seus serviços que fosse, ou como chefe de guarda, ou seja, como chefe militar, ou como comerciante. Os homens poderiam ter várias esposas, ou seja, a mulher ela não podia, ela era submissa ao homem. Mas o homem poderia ter quantas mulheres eles quisessem. Mas se antes de casar fosse pego, bêbado ou correndo atrás de mulheres, ele era tirado vivo em fogo. Ou seja, antes de qualquer casamento, antes de ocorrer o casamento, se ele fosse pego bebendo ou traindo a mulher, com aquelas famosas festas que a gente costuma chamar como despedida de solteiro, ele era tirado vivo ao fogo. E agora eu vou explicar para vocês como deverá ser desenvolvida a atividade no caderno, onde vocês deverão montar um mapa mental ou criar uma tabela sobre os povos pré-colombianos. Na nossa aula de hoje, vamos fazer sobre os povos astecas, mas a nossa segunda aula que vamos ver mais adiante será sobre os povos incas e os povos maias. Vamos compreender nossa atividade. E fazendo um breve resumo agora sobre o que foi a nossa aula, vocês também vão entender de que forma deverão desenvolver a atividade de hoje. Por exemplo, quais os critérios que deverão ser colocados em cada povo, astecas, maias e incas? Hoje, iniciando com os astecas, nós temos a localização. Onde ocorreu a localização? Onde esse povo se localizou? Bem, na divisão do nosso continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, o México, que é o território de localização dos astecas, fica na América do Norte, no finalzinho da América do Norte. Segundo ponto, a sociedade. A sociedade era dividida em imperador, nobreza, sacerdotes, comerciantes, camponeses e escravos. Mais uma vez, imperador, nobreza, sociedade, comerciantes, camponeses e escravos. Eram essas camadas da sociedade dos povos astecas. O nosso terceiro critério é a religião. Os povos astecas, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam que Deus estava relacionado com os animais ou com a natureza. O nosso quarto ponto, política dos astecas. Era uma política hereditária, ou seja, o poder ele era hereditário, era passado de família para família, onde o chefe maior dessa autoridade era o imperador. E por último, nós temos a economia, que era baseada de duas formas. A agricultura, com plantio, ou seja, o cultivo de produtos de alimentos, milho, feijão, cacau e algodão. E esses alimentos também faziam parte de um comércio, ou seja, de uma troca de mercadorias. Então, a economia dos povos astecas se desenvolvia de duas formas. Troca de mercadorias com o comércio, ou seja, eles trocavam produtos com os astecas e com os incas, produtos que eles não cultivavam, que eles não faziam parte do seu processo agrícola. E a segunda era a atividade agrícola, com o cultivo de milho, feijão, cacau e algodão. E aqui concluímos mais uma aula. Espero que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Até a próxima e tchau!